Fala Deus, fala Rodrigão, juntos mais uma vez aqui. Eu quero conversar com você hoje sobre os problemas persistem. A melhor maneira de vencer um problema é ser mais persistente do que ele. Se os problemas persistem, você precisa ser mais persistente que ele. Se os problemas resistem, você precisa ser mais resistente do que eles. Porque se você não persistir, se você não resistir, você irá desistir. E se você desistir, você perdeu. E o seu problema ganhou. Nós já sabemos que o passado não muda. Nós é que devemos mudar a nossa atitude com relação a ele. Nós também sabemos que nós devemos assumir as rédeas das nossas emoções e não permitir que a tristeza nos domine. Mas a grande questão é, mesmo com tudo isso em mente, alguns problemas vão persistir. Eles vão ser fortes, resilientes. Isso gera um desânimo, gera uma tristeza, gera um abatimento. Eu sei, é difícil, mas não desista, insista, resista. Esses três verbos precisam ficar na sua mente quando você estiver diante das situações do dia a dia. Não vou desistir, eu vou insistir, eu vou persistir. Note, persistência é diferente de ser desobediente, ser teimoso. Persistir tem a ver com constância, em vou ser constante para ir contra esse meu inimigo. Não vou fraquejar diante dele. Qual é a luta que você tem vivido? Qual é a situação que você tem vivido? Eu sempre gosto de pensar, quando estou diante de uma questão de lutas assim, né? O indivíduo que passa por uma doença que, se ele não tratar, se ele não tomar os medicamentos, fazer o tratamento, ele certamente irá morrer. E às vezes os tratamentos para essas doenças agressivas são agressivos também, são ruins, não são bons. Na maioria das vezes, com a maioria das pessoas, quando é dada a opção, você quer enfrentar a doença ou quer morrer? Há uma possibilidade, há uma chance, mas essa chance é difícil. Você quer, na maioria das vezes, a maioria das pessoas vão aceitar. E por que muitas vezes vão aceitar o desafio, vão encarar a doença? E por que muitas vezes com outras coisas nós preferimos desistir? Preferimos não lidar com os nossos problemas? Nós precisamos resistir. Você não pode lidar com o seu problema hoje da mesma maneira que você lidou ontem. Porque se você ontem foi derrotado pelo seu problema e hoje você agir igual, certamente você vai ser derrotado de novo. Você tem que mudar. Um problema que persiste é um inimigo feroz, ferrenho. E você precisa atacá-lo com todas as armas que você tem. Você não pode ir diante de um inimigo que é feroz, que é ferrenho, que é forte de qualquer jeito. Você precisa ir para cima dele. Se não desistirmos, uma hora você vai vencer esse inimigo. Seja por superá-lo, seja por aprender a lidar com ele, ou seja porque simplesmente ele deixou de existir. Mas uma hora você vence. Talvez você vai superá-lo, você vai ser mais forte do que ele e vai conseguir vencê-lo. Talvez você aprenda a lidar com ele e desenvolve estratégias novas para chegar à vitória. Ou talvez você o vence pelo que nós chamamos de vencido pelo cansaço. Ele deixa de existir. Alguém que faz um tratamento, uma doença, mais uma vez, dentro desse exemplo, faz isso. Vai buscando-se alternativas para vencer esse inimigo chamado doença. Toma-se um medicamento, toma-se outro, tenta resistir, persistir. Um dia ela desaparece, foi vencida. Agora, se nós desistirmos, nós começamos a entrar a gente começa a gerar um histórico de desistência, um histórico de fugir dos problemas. Quando você desiste de uma situação,
você coloca ali, você começa a escrever um histórico de desistência. E qual é o problema disso? Quem tem um histórico começa a praticar. Eu fiz isso, o problema acabou. Não, não acabou, você só saiu de perto dele, ele continua ali te rondando. Então, quando você desiste, você começa com um histórico de desistência. Quando você desiste, você começa a gerar um currículo de derrotas. E qual é o problema de gerar um currículo de derrotas? Você uma hora vai olhar para o seu currículo e vai dizer assim: sou um fracassado, sou um perdedor. E aí começa a bater essas tristezas, como a gente já conversou aqui nesse canal, começa a bater assim, um sentimento de inadequação, de incapacidade, e isso é muito ruim. Então, você pode tomar a decisão de ir para cima do seu problema. E ao invés de, quando olhar para o seu currículo, para o seu histórico, ver o histórico de alguém que desistiu ou alguém que fracassou, você vê o histórico de alguém que lutou e continua lutando. Pode ter tido algumas derrotas, mas você continua lutando. Quando eu penso nisso, eu me lembro do povo que por 40 dias teve o seu problema ali, Golias diante dele, confrontando o povo e desafiando o povo, e o povo não lidava com aquilo, nem Saul, nem ninguém, até que chega o pequeno Davi. E Davi, cheio de confiança em Deus, perceba, a confiança de Davi estava em Deus. A confiança de Davi estava nos livramentos que Deus já havia dado a ele, nas circunstâncias de problemas que ele havia passado. Quando o urso vinha, ele não fugia do urso. Quando o leão vinha, ele não fugia do leão. Pelo contrário, ele atacava. Então isso gerou nele uma confiança de que em Deus ele podia confiar. De que em Deus ele tinha esperança. Ele podia ser vitorioso. E essa confiança de Davi era tão grande que em 1 Samuel capítulo 17 diz: mas Davi lhe respondeu: tu vens me atacar com espada, lance e escudo, mas eu vou te atacar em nome do Senhor dos Exércitos. Diga isso para o seu problema. Eu vou até esse problema em nome do Senhor dos Exércitos. O Deus dos Exércitos de Israel é quem tens afrontado. Os problemas que nos afrontam, se estamos debaixo da dependência da graça e da misericórdia de Deus, também afrontam a Deus. Mas Deus não vai fazer a nossa parte, nós temos que ir. É isso que Davi faz. Ele diz: hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos, eu te ferirei e cortarei a tua cabeça. Hoje entregarei o teu cadáver ao teu cadáver e o cadáver dos filisteus às aves do céu e aos animais selvagens, para que todos saibam que há Deus em Israel. Quando nós vencemos um problema, não desistimos dele e atribuímos a vitória a Deus, todo mundo sabe que nós temos um Deus que peleja por nós, que peleja conosco. Ele continua dizendo: e para que todos aqui que se ajuntam saiba que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, pois a batalha é do Senhor, e ele vos entregará nas nossas mãos. A tua batalha, meu querido, é de Deus. Você precisa confiar essa batalha em Deus. O teu problema que persiste tanto, ele é de Deus, mas você tem que descansar nas mãos do Senhor. Você tem que colocar isso nas mãos do Senhor. Nós já conversamos aqui que Jesus diz: venha a mim você que está cansado e que está sobrecarregado. Quando você coloca um problema na mão do Senhor, você coloca algo que é impossível para você na mão de quem é especialista no impossível, Deus. Porque todas as coisas são possíveis para Deus. Jesus diz isso em Marcos 10, 27. Jesus olhou atentamente para eles e respondeu: para as pessoas isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Aquilo que tem acontecido com você, para Deus é possível de resolver. Aí você fica pensando: mas por que Deus não resolve então? Por que Deus não me livra dessa situação? Por que Deus ainda continua permitindo que eu passe por esse problema? Talvez Deus quer trabalhar em você caráter, quer mudar o seu caráter.
Talvez Deus quer trabalhar em você fé, dependência dele. Talvez Deus quer trabalhar em você o contentamento, estar contente no Senhor em todas as coisas, em todos os momentos. Tende por motivo de grande alegria, Tiago vai dizer, o passar por diversas provações. Não pela provação, mas pelo resultado que a provação traria, que é uma fé aprovada, uma fé firme no Senhor. Então tenha confiança em Deus. Deus não te abandonou. Você talvez não está recorrendo a Deus. Recorra a Deus. Coloque-se diante de Deus. Traga a sua situação diante de Deus, mas persista e insista. Alguém que passa por uma doença terrível, mesmo que essa doença venha ceifar a sua vida biológica, o final da sua vida aqui é o início de uma vida eterna com Cristo Jesus. O final das suas dores e do seu sofrimento aqui é o início de uma vida eterna sem dor e sem sofrimento. Então, para nós que estamos em Cristo Jesus, meu querido, a vitória é garantida. No tempo de Deus, na forma de Deus e da maneira de Deus. Mas Deus nos dá a vitória. Então, persista, resista, não desista. Lembre-se, o problema pode resistir, mas as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Lembre-se disso. E para vencer um problema persistente, você tem que ser mais resistente do que ele. A melhor maneira de vencer um problema é ser mais persistente do que ele. Então, que Deus te abençoe, te sustente, te guarde. Fica na paz e resista no Senhor. Senhor, continue falando conosco.